TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. Hoje aqui para conversar com o irmão Diego Reginato, lá de Passo Fundo. Tá aí o Diego Reginato muito na estrada, né, Diego? Circulando bastante na estrada. O Diego veio aqui nos visitar em Dois Irmãos. Nós já aproveitamos aqui a visita do Diego. Diego, vem cá, vamos gravar um De Bem com o Pão aqui. Tudo bom contigo, Diego? Tudo bem, Marcelo. Então tá aí. Vamos falar um pouquinho hoje aqui, aproveitando esse ensejo, o Diego que está aí nesse momento. O Diego tem o encargo de liderança lá na igreja em Passo Fundo e também está desenvolvendo um trabalho de liderança no trabalho secular, né? Vamos aproveitar um pouquinho, Diego, como é que é desenvolver esse trabalho aí, vamos dizer agora em parceria, em sociedade com Cristo, né? Que agora nós temos toda a doutrina, todo o ensino, já não é mais, né, como o Diego já trabalhava, acho que trabalhava já, né, Diego, com liderança, com vendas, assim, de gerar equipe, mesmo antes de conhecer o Senhor, né? E a gente sabe que tem uma diferença, eu aprendi que tem uma diferença enorme, né, e realmente como tem as suas dificuldades, como tem as suas facilidades, né. Pedi para o Diego, então, discorrer um pouco para nós de como é essa questão de todos esses materiais. Temos muitos materiais que ajudam aí a desenvolver a liderança, ajudam a nos fortalecer nesse papel de condução de pessoas, tanto no espiritual como no natural, né, Diego? É verdade. Sabe, Marcelo, que te ouvindo falar, né, agora rememorando como foi esse processo desde o princípio, o primeiro contato que eu tive com treinamentos de vendas que me chamou muito a atenção, me chocou assim, né? A pessoa que estava ministrando os treinamentos de venda tocava muito no coração da gente. E um dia eu fui pedir para ela e eu disse assim, de onde é que tu tira essas coisas? Porque eu estava cursando administração de empresas, estava muito ativo em busca de informação sobre liderança corporativa, liderança comportamental, como que a gente buscava essas informações, assim, buscando autoridades assim, a nível mundial, né, sobre o tema. E, de repente, eu me deparei com uma informação diferente. Eu vi aquela pessoa ministrando aqueles treinamentos, aqueles congressos, e aquilo me chamou a atenção. E eu fui cumprimentá-la numa dessas oportunidades e eu disse, de onde é que tu tira essas informações? E ela me abraçou assim e falou no meu ouvido, da Bíblia, meu filho. E aquilo me gerou um choque, eu acho que eu fiquei paralisado assim uns 2 minutos, sem entender. Eu disse, jamais imaginou que poderia vir da Bíblia tudo aquilo? Nunca. Eu poderia, se ela dissesse assim, tu dou 10 chances para te acertar, eu jamais acertaria. E ali eu vi que começou a despertar o meu interesse, eu vi que havia uma riqueza escondida. Havia um tesouro escondido, que a partir desse momento eu comecei a acessar esses materiais, comecei a pesquisar, buscar. Eu gosto sempre de saber onde é que está a raiz. O que tem por trás, né? Na frente tem uma aparência, mas o que é o conteúdo verdadeiro daquilo? E aí eu fui me deparando com uma série de materiais aí, e o que mais me chamou a atenção, assim, que também foi algo impactante na minha vida, foi um material chamado Liderando em Cooperação. E aí eu vi que Deus visa que a gente faça isso, né? Que a gente lidere em cooperação com Ele. Que Ele tem ali as diretrizes do que fazer, como fazer, porque sempre que a gente fala em liderança, a gente está falando em pessoas. E se eu creio que eu sou uma criatura divina, foi Deus que me fez, então Ele, como meu criador, Ele sabe como eu funciono. E sabe como as pessoas funcionam. Então, através disso, eu fui pegando linhas de estudo, né, para poder entender esse processo. E eu vejo que lá em Gênesis, uma das primeiras coisas, quando Deus fez o homem, façamos o homem, aí ele já diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu.
E aí a gente já fica claro, e consegue entender de uma forma muito clara, que Deus tem um propósito que o homem exerça uma liderança, né? Deus tem um propósito que o homem exerça uma liderança dentro da sua casa, na sua empresa. Então, há uma carência muito grande hoje na sociedade de lideranças, né? E aí eu vejo que é importante a gente poder buscar um aprofundamento bíblico para entender o que Deus fala sobre esse processo de liderança. Muito do trabalho que eu fiz a partir daí, Marcelo, foi embasando os estudos bíblicos no meu trabalho corporativo. Então, aquele mesmo impacto que eu tive quando eu acessei isso, as pessoas que trabalham comigo também têm. Porque quando a gente pensa em trabalho, vamos trabalhar, né? Qual que é o primeiro bloqueio que a gente tem? É a relação interpessoal, né? O pânico que as pessoas têm em falar em público. De onde é que vem isso? O receio de não. Quando eu vou oferecer um produto, ou vou me apresentar, ou fazer uma abordagem, o medo que eu tenho da negação, de receber o não como combate. E aí a gente vai ver de onde é que vem isso. Aí a gente vai encontrar lá que tem um problema de rejeição, que tem um problema de cura de memórias, tem um problema de complexo, aí tem que entrar uma cura interior, aí tem que entrar uma renovação mental. Às vezes, Marcelo, me chama muita atenção. O mesmo mercado, o mesmo produto, as mesmas pessoas e vendedores com resultados bem diferentes uns dos outros. O que muda isso? A composição mental. Então, como que a pessoa enxerga aquilo e como que a pessoa acredita aquilo. Então, eu penso que a liderança, em cooperação com o Espírito, é você despertar o verdadeiro potencial da pessoa. Você desatar os nós. Às vezes são pequenos nós que estão prendendo as pessoas a alguns enganos muito simples. E você, quando tem a inspiração do Espírito, que é só ele que vai mostrar onde está esses pequenos nós, você vai lá e desata e a pessoa começa a se soltar. E a pessoa começa a se sentir bem. E a pessoa começa a ficar leve. Porque veja bem, eu trabalho com vendas há mais de 14, 15 anos. E eu tinha pânico de venda. Eu tinha pavor de venda. Eu dizia, Deus, como é que tu me botou a trabalhar em venda? Eu tremia, suava, eu apertava a campainha e ia embora antes do cliente atender. Desligava o telefone antes do cliente atender do outro lado. E aí eu vejo que Deus foi fazendo um processo de cura e libertação interna, foi desatando esses nós que eu chamo, e aos poucos eu fui ficando mais leve, fui ficando mais tranquilo, fui conseguindo ter resultados, fui conseguindo ter êxito, e aquilo foi me motivando, e aí eu queria ir para a próxima etapa, ir para a próxima, ir para a próxima, ir para a próxima, e aí eu vejo que a gente chega à conclusão do principal exemplo, modelo, vamos falar assim, de liderança, né? Que Jesus Cristo nos deixou, pelo exemplo. Né? Como que Jesus, vamos pensar assim, como que Jesus ensinou a equipe dele? Como que Jesus formou os discípulos? Veja bem, ele foi lá, ele chamou, ele diz, vem, me segue, e ele mostrava. Ele ministrava, ao mesmo tempo que ele ministrava ensino, ele ia para o campo prático. E aí eu vejo que esse é o modelo vencedor. É quando você tem a parte teórica, explica os conceitos, explica como funciona, mas você vai para a prática e aplica e mostra com resultados. Essa é a minha base de treinamento e formação para todos os profissionais que eu formei até o dia de hoje. É formar eles ensinando na teoria, mas ensinando na prática. Mostrando na frente do cliente, mostrando na rua, mostrando na adversidade. Que benção. Diego, eu quero levantar um assunto agora aqui que eu vi tu falando e eu achei muito interessante também. Nós temos aí 2 materiais que eu vou linkar agora para o assunto que nós estamos falando, que é um material que se chama assim, Propósito e Potencial, né? E também um outro material que é o Estabelecendo o Modelo do Monte. O Modelo do Monte nos mostra bem aí toda a direção de como gerir aí a igreja, né? Ou seja, a casa de oração do Senhor e como formar o corpo de Cristo. O Propósito e o Potencial também mostra como desenvolver tudo aquilo que o Senhor tem já pré-determinado para a gente. Ou seja, o Senhor já nos deu os talentos, desde que nascemos já está lá os talentos conosco. Agora, os dons espirituais e os dons ministeriais podem ser desenvolvidos de acordo com o propósito do Senhor naquele momento, né, onde Ele vai nos usar. E eu tenho, até vou pegar aqui a palavra de Deus aqui, eu achei um versículo, Diego, assim que eu achei, estou meditando muito, vou compartilhar com o Diego, com você que nos assiste, né, também aqui, que
um versículo que me trouxe que está lá em Provérbios, livro de Provérbios, né? Deixa eu pegar aqui meu auxílio aqui, obrigado. Aqui o livro de Provérbios diz, deixa eu confirmar se é no Provérbios 22 ou 23, o Provérbios que eu quero compartilhar com vocês, e fala com relação que eu quero comentar sobre os talentos, né? Que eu vejo assim, Diego, que provavelmente você como liderança, tanto na igreja como no trabalho natural, provavelmente se depara muitas vezes com, vamos dizer assim, na igreja, uma pessoa que enxerga-se que ela tem bastante talento e que ela tem uma facilidade, muitas vezes, até para desenvolver os dons ministeriais, né? Só que ela não avança. E você, poxa, eu tinha tudo para avançar ali, ó. Quando eu olhei ali, visualizei, eu cheguei a fazer uma aposta assim no meu interior. Bah, isso vai vingar que tá louco, né? E aqui diz, até sinalizei aqui, ó, no Provérbios capítulo 22, versículo 29, diz assim: vês a um homem perito na sua obra? Que é uma pergunta. Perante reis será posto, não entre a plebe, né? Então, assim, isso me mostrou muito assim, vês um homem perito na sua obra, estou vendo uma pessoa que ela tem excelência no que faz, que ela é especialista, ela é uma pessoa que se aplica. Diz assim, perante os reis será colocado. A gente vê então pessoas prosperando, galgando, né, patamares. Vamos dizer que está servindo reis. É muito diferente entre ser o mordomo do rei, né, e o mordomo de uma outra situação. Então a gente vê aqui que há um galgar aí, né? O que tu comenta sobre isso conosco, Diego, com essa relação que muitas vezes as pessoas acabam por temer de desenvolver muito a alma? Ah, não, eu tenho que tentar subjugar a alma. Mas daí acabam subjugando aquilo que Deus também deu, que são os seus talentos, e a oportunidade, muitas vezes, de desenvolver os dons. Eu penso que esse primeiro material que você falou do propósito, né? O propósito e potencial. Esse foi um material também que eu ruminei muito nele, eu vi muito ele, que é ter a revelação pelo que eu fui feito. Deus me fabricou com que função sobre a terra? O que eu estou fazendo aqui e o que eu preciso fazer? Então, quando eu tenho a revelação do propósito, eu vou conseguir alcançar a excelência. O fato é que hoje são muitas distrações mundanas, são muitos apelos do mundo que nos distanciam da função original que Deus nos fez. Então a pessoa, quando ela vai escolher a atividade profissional, às vezes ela não olha a vocação, aquilo que Deus colocou dentro dela, as condições para ela desempenhar determinada função. Muitas vezes ela olha o mercado de trabalho, ela olha o potencial financeiro, ela olha a opinião familiar, e ela não olha para dentro de si, buscando qual a vontade original dela, aquela vontade, aquele sonho de criança. E as pessoas que impactam a sociedade, que constroem uma história diferenciada, são aquelas que realizam seus sonhos, que a gente fala, né? E o que é esse sonho? É aquilo que Deus colocou dentro da gente para realizar. Então, às vezes eu penso, como seria a minha vida sem medo? Se eu não tivesse medo do que as pessoas vão falar, se eu não tivesse medo das consequências, que decisões eu tomaria na minha vida? Quais são as escolhas que eu faria? Então, isso são motivadores que eu tenho para poder avançar mediante as adversidades. E qual que é o sinal para mim saber se eu estou no caminho certo ou não? Tá, mas como saber se eu estou seguindo o meu propósito ou não? Pela paz interior. Quando eu sinto paz dentro de mim, quando eu durmo tranquilo, é um sinal de Deus que eu estou no caminho certo. Agora, quando eu estou em perturbação, em angústia, em ansiedade, Deus não quer aquele caminho para mim. E aí é preciso muita coragem para tomar uma decisão de mudança de rumo. Se eu vejo que eu estou indo em rumo errado, eu preciso parar, porque quanto mais longe eu for, mais difícil vai ser eu voltar e retomar o caminho. E aí, fazendo uma ligação com o segundo material que você falou, estabelecendo o modelo do monte. O que eu vejo que é muito importante para nós desempenharmos uma função e sermos bem-sucedidos naquilo? É entendermos o modelo. Fazem mais de 13 anos que eu desempenho a mesma atividade profissional. Então, para mim ser bem-sucedido naquilo, eu vejo que hoje existe um modelo. Então, eu sei exatamente tudo que deve ser feito para se ter um resultado e tudo que é feito que não vai dar um resultado.
E eu tive uma experiência muito interessante quando eu precisei entrar num novo desafio na minha atividade, entrou uma novidade aí, e aí eu cheguei com toda a minha bagagem de conhecimento, querendo aplicar toda aquela estrutura para o novo desafio. E eu vi que deu um choque. Ficou meio estranho, ficou quadrado. E aí eu parei para refletir, fui conversar com Deus e fui ver que eu precisava me adequar ao modelo daquela tarefa. E o modelo não estava comigo, o modelo tinha uma pessoa superior a mim. Então o que eu fiz? Imediatamente, quando me dei conta, eu fui e consertei. Eu cheguei para a pessoa e disse, olha, eu quero te pedir perdão agora pelas coisas que eu falei, pelas minhas atitudes, pelo que eu fiz, etc. Fiz um conserto. E depois eu disse assim, agora eu abro meu coração, te dou liberdade a falar tudo o que eu tenho que fazer e como deve ser feito. A pessoa até tomou um choque, né? Ela não esperava aquilo e levou um tempo para me responder. Mas ela me deu uma resposta que mudou radicalmente os meus resultados. Aí eu vi como o modelo bem-sucedido ele funciona quando eu aplico ele. Aí eu sinto paz, eu entro em descanso. Claro, eu tenho que abrir mão do meu orgulho, eu tenho que abrir mão da minha razão. Ah, mas eu estudei, eu sei, eu preparei, eu tenho a visão, eu tenho isso. Mas se aquilo não produz resultado, do que adianta? Então eu precisei botar tudo aquilo de lado, chegar para a pessoa, pedir orientação, a pessoa me deu as orientações. O simples fato de eu estar disposto a obedecer, a fazer a liderança em cooperação com o Espírito, já abre uma janela de bênção muito grande sobre a nossa vida. Tá aí. Então a gente está aprendendo hoje um pouquinho mais daquilo que o senhor tem para nos trazer aqui através da vida do Diego, né? Então estamos aprendendo um pouco mais, tanto para a nossa vida profissional, secular, como também para a nossa vida de avanço, de sucesso, eu diria assim, com Cristo, para a gente não ficar travado lá, né? Às vezes a gente fica lá, eu estou pedindo, mas parece que Deus não me ouve. Muitas vezes o Senhor já está nos falando, só que a gente está com os ouvidos fechados para aquilo que o Senhor quer nos dizer, como disse o Diego, né? Mas Senhor, o Senhor está falando, não, mas isso aí não pode ser comigo, porque é outra coisa totalmente diferente, né? Não é comigo isso aí. Mas pode ser que sim, viu? Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. De bem com o pão.